Ramiro, Bom dia, excelentes apresentações. A gente vai agora com o Dr. Igor Padovesi para falar da seguinte apresentação. Bom dia. Me ouve? Dr. Ramiro? Me ouve bem? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Pequena mudança de planos, eu vim ao consultório hoje para participar do evento. Fiquei em casa com crianças, ia ser um pouco difícil. Cheguei aqui, acabou a luz, mas estou numa parte externa aqui, conectado pelo celular, acho que não vai ter problemas. Eu vou falar então sobre gestação, tá? Depois dessas apresentações do Luiz, do Alexandre, em que se tratou da questão da dificuldade para engravidar, dos caminhos possíveis para que as mulheres com endometriose engravidem. Minha apresentação é breve, esse assunto não é extenso, sobre como fica quando a mulher engravida, né? Quais as particularidades dessa gestação, ela é considerada de maior risco ou não. Então, essas são as questões que que eu vou percorrer nessa apresentação, que são preocupações fantasmas que passam na cabeça das mulheres, que muitas vezes não tem orientação adequada também do médico que acompanha sobre isso. Então, algumas perguntas. A primeira é mais fácil, que todas já sabem, já foi respondida, se a endometriose implica uma dificuldade maior para engravidar. Agora, uma vez que a mulher engravida, seja de forma espontânea, seja depois de uma cirurgia, ou com um tratamento de fertilização, essa gestação traz mais riscos? E se traz mais riscos ou não, ela requer um acompanhamento especializado, né? É considerado uma situação de risco. A gente geralmente divide as gestações, de modo geral, em gestações chamadas de baixo risco, que felizmente são a grande maioria das mulheres, que não tem nenhum tipo de complicação, é uma gestação esperada que transcorra tudo bem, e gestações em que tem algum tipo de condição, né, por exemplo, a mulher que é hipertensa, que é diabética, ou que tem alguma particularidade que torna essa gestação de maior risco, que a gente chama de gestação de alto risco, que requer um pré-natal com algumas particularidades, talvez com um acompanhamento diferente. E outra pergunta que eu vejo com frequência é, o fato de eu ter endometriose, ter ficado grávida, isso muda a via de parto? Ou seja, faz alguma diferença ter parto normal ou cesárea em mulheres que tinham o histórico de endometriose? Né? E por fim, que é o que eu vou responder primeiro, é também a questão que muitas mulheres ouvem por aí, que quando engravidar, a endometriose cura. Né? Que é uma doença que, se a mulher conseguir engravidar, ela vai deixar de ter endometriose, isso vai deixar de ser um problema. Então, vamos começar por aí. Quanto a essa questão da cura ou do tratamento da endometriose com a gravidez, é importante lembrar que a endometriose não é curada pela gestação. O que acontece é que a mulher grávida fica cheia de hormônios da gestação, dos quais o principal é a progesterona, e a progesterona exerce um efeito sobre as lesões de endometriose de deixá-las estagnadas, quietas, né, desinflamadas, não estimuladas. O que é um efeito muito parecido com o que acontece quando a mulher usa anticoncepcionais. Faltou uma imagem lá. Mas o tratamento mais básico, que é a mulher com endometriose receber uma prescrição de algum contraceptivo, seja um DIU hormonal, ou seja, algum método que vá suprimir as menstruações, já que a gente sabe que o problema da mulher com endometriose é o fato de menstruar, né? É o estímulo do estrogênio, que é um dos hormônios femininos importantes, que exerce um papel de estimular, de inflamar as lesões de endometriose, faz elas doerem, etc. Então, é um efeito muito parecido com o que acontece na gravidez e na amamentação, porque a mulher também amamentando, geralmente não vai menstruar. A maior parte das mulheres nos primeiros meses, em que a grande maioria das mulheres, idealmente, mantém os bebês em aleitamento exclusivo, ou seja, tem uma frequência de aleitamento muito alta, por uma questão hormonal também, que é um hormônio chamado prolactina, que está relacionado à produção do leite, que estimula a produção de leite. A prolactina tem o efeito de suprimir o estrogênio da mulher e também, de certa forma, controla a endometriose, porém não cura, né? Quando passa a gravidez e a amamentação,
as lesões continuam lá, elas vão voltar a receber o estímulo das menstruações e tudo vai voltar a ser como era antes. Essa é fácil, né, já foi respondida, que sim, é mais difícil engravidar. A endometriose, então, está relacionada à infertilidade, né? Não é necessariamente infértil a mulher que tem endometriose, a gente sabe que é um fator que pode dificultar, é uma grande causa de infertilidade feminina, embora algumas mulheres, apesar da endometriose, vão engravidar espontaneamente. E com relação aos riscos de uma gestação, então, a mulher que engravidou tendo endometriose, seja aquela que engravidou espontaneamente, a que engravidou com tratamento de fertilização ou a que fez cirurgia de endometriose e engravidou depois. Os riscos, sim, pessoal, são maiores, porém, são bem pouco maiores. E eu quero explicar sobre isso. Por quê? Quando me fazem essa pergunta, o risco é maior? É maior, não dá para dizer que não é, mas isso não é algo com o qual as mulheres devam se preocupar, devam ficar estressadas. Então, o que a gente costuma dizer no dia a dia no consultório é que o grande desafio da mulher com endometriose e que tem infertilidade, né, porque algumas não têm, é de fato engravidar. Uma vez grávida, ela tem uma gestação que tende a se comportar como uma gestação normal, com uma discreta diferença de risco. Eu vou abrir um parênteses para falar sobre isso e fazer uma comparação com o Covid, que está, né, super em alta. Agora já se conhece um pouco mais da doença, a gente já tem estudos grandes feitos e dá para entender um pouco melhor, mas foi uma coisa que mulheres que estavam grávidas durante a pandemia também naturalmente se apavoraram, né, o que significa ter Covid durante a gestação, isso é grave para a gestação, para o feto. E tem dados do CDC, que é o órgão americano, com mais de 200 mil mulheres que tiveram Covid, mais de 400 mil mulheres que tiveram Covid confirmado em idade fértil, né? Mulheres em idade reprodutiva, das quais cerca de 20 e poucas, 23 mil, se eu não me engano, estavam grávidas. Então foi uma maior análise já feita para entender os riscos do Covid durante a gestação. E o que se observou? Que sim, é um pouco maior a incidência de complicações de Covid em mulheres que estão grávidas. O quanto é maior? Para dar uma ideia numérica, vão para UTI mulheres não grávidas em idade fértil, em média, 4 a cada 1.000 mulheres que têm Covid confirmado. E em mulheres grávidas, 2,5 vezes mais, vão 10 a cada 1.000 mulheres. Então, UTI, um outro dado, vão para UTI, uma mulher a cada 1.000, 3 em cada, uma mulher não grávida, 3 mulheres durante a gestação. Morte, 1,2 versus 1,5, ou seja, existe um aumento? Existe, porém isso não faz com que gestantes sejam consideradas oficialmente um grupo de risco, não vão ser priorizadas para vacina. E estou usando esse exemplo para falar, porque com a endometriose é muito parecido. Então, os dados que se tem sobre esse assunto são estudos retrospectivos populacionais que analisam milhares de mulheres, milhões de mulheres, tá? Os maiores têm números de mais de 2 milhões, quase 3 milhões de mulheres analisadas. Só dá para fazer esses estudos em países que têm o sistema de saúde todo absolutamente regulado e controlado. São países da Europa, normalmente, países escandinavos, desses estudos principais, um deles é da Suécia também, enfim. Então eles têm os dados de toda a população, sabe? Cada indivíduo que nasce tem todos os dados da mãe, da família, tem tudo. E aí se analisa cruzando os dados de mulheres que tiveram bebês, cruzando esses dados com mulheres que tinham histórico de terem um diagnóstico de endometriose. Isso é analisado com toda a metodologia científica adequada para chegar a essas conclusões. Então, sim, existe um aumento pequeno de algumas complicações, mas eu gosto de mostrar essa imagem, que é mais ou menos o que eu falei com a comparação também do Covid, tá? Vejam que tem um pontinho vermelho ali no meio de uns 1.000 pontinhos. Então, quando a gente fala duplica o risco, triplica o risco, são 2 ou 3 pontinhos vermelhos no meio desse universo de pontinhos azuis em que continua dando tudo certo e não traz um grande problema. Então é importante saber interpretar os dados, quando isso às vezes aparece, porque a endometriose aumenta em 2 a 3 vezes o risco de prematuridade.
É fato, mas ainda é uma complicação, até que prematuridade não é tão rara, mas é um aumento discreto. Então, na prática, não é algo que as mulheres devem se preocupar, ficarem apavoradas. Então, as complicações principais que são associadas à endometriose. Abortamento, sim, né, que é sempre uma preocupação no início da gestação, mas é um aumento também pequeno. Toda mulher que engravida espontaneamente ou com fertilização tem um risco basal de abortamento, que é de pelo menos uns 10 a 15%, né? Mesmo em mulheres mais jovens, chega a 30% a 40% nas mulheres perto dos 40 anos, então o risco basal já é alto, e ele é discretamente aumentado, para não complicar, não trouxe esses números, mas é pouca coisa a mais, o que na prática não é muito relevante. Gestação ectópica, que é a gravidez fora do útero, é um pouco maior. Placenta prévia é uma condição em que a placenta se insere num lugar anormal no útero, próximo ao colo do útero, ou cobrindo o colo do útero, que é por onde o bebê tem que sair. É uma situação que aí necessariamente tem que ser cesárea, pode ter risco de sangramento, mas também é um aumento pequeno. Prematuridade, o bebê nascer pequeno, com baixo peso, hemorragias durante a gravidez e também no pós-parto. Hemorragia pós-parto é uma grande causa de complicações obstétricas já naturalmente. Ela é só um pouco maior em mulheres que tinham, né, o histórico de endometriose. E aí, às vezes, me perguntam, Igor, por que isso acontece? Sei lá, né? Na verdade, não se sabe. São estudos que analisam cruzando os dados, assim como a gente sabe, por exemplo, que gestações que foram provenientes de fertilização in vitro têm um índice de complicações obstétricas geral também um pouco maior do que gestações espontâneas, o que também é um risco pequeno, que na prática não traz grandes problemas. E ainda mais raramente, pessoal, é uma coisa que aí sim, é bem específico da endometriose, a causa é bem clara, são complicações hemorrágicas ou de ruptura. Por quê? A maioria das mulheres sabe que a endometriose é uma doença que causa muitas aderências entre os órgãos. Então faz, frequentemente, os ovários ficarem grudados nas trombas, ficarem grudados no útero, no intestino, e assim por diante. E conforme o útero cresce durante a gestação, né, um útero de uma mulher não grávida tem mais ou menos o formato de uma mão fechada, assim, ele é pequenininho. E ele vai se distender um monte para acomodar um bebê lá dentro. Muitas vezes, se tinha um ovário grudado ali atrás, ou no intestino, nesse estiramento físico, mecânico do útero, pode acontecer algum tipo de complicação nesse sentido. Eu tive uma paciente, alguns anos atrás, com uma condição como essa, que teve uma ruptura espontânea de um endometrioma durante a gravidez, uma hemorragia grave, foi operada na urgência, mas é uma condição também muito rara que não deve preocupar as mulheres, embora, mais uma vez, a gente não possa falar que não é aumentado o risco de complicações em mulheres que têm endometriose. Então, concluindo, se eu tenho o diagnóstico de endometriose e engravidei, isso torna uma gestação de risco? A resposta é, por definição, de acordo com as sociedades médicas, não. É para ser tratado como uma gestação normal, para ter um acompanhamento pré-natal, como se fosse uma gestação como qualquer outra, que todas as mulheres grávidas estão sujeitas a uma pequena chance de terem complicações, e não muda muito se a mulher tinha um histórico de endometriose. E também não requer um determinado acompanhamento especializado. Então, pensando, por exemplo, no SUS ou em outros países onde as mulheres são segmentadas, é um pré-natal normal, baixo risco, ou ela deve ser encaminhada para um pré-natal especializado de risco? Não. O histórico de endometriose não muda que ela possa ser considerada uma grávida normal de baixo risco. E, por fim, com relação à via de parto, será que também é diferente? A mulher que tinha endometriose precisa necessariamente ter um parto cirúrgico, cesariana? E a resposta também é que não muda basicamente nada, exceto em raríssimas situações que podem ter alguma complicação basicamente relacionada mais à parte obstétrica. Então, o que a gente diz é que a via de parto é obstétrica, ou seja, dependendo das condições da gestação, não tem nada a ver com o histórico ou não de endometriose. A princípio é para ser tratada como uma gestação normal, inclusive com relação à via de parto. Então, eu quero terminar agradecendo pela oportunidade, fazer um convite também para as mídias sociais. Eu tenho hoje um canal do YouTube que acabou crescendo muito, eu tenho lá uma parte também com determinados vídeos, uma playlist só sobre endometriose. Para quem está grávida ou pensando em engravidar, se interessando por esse universo, eu sou atualmente também colunista da revista Pais e Filhos, que é uma das principais referências de conteúdo para
mães, mulheres grávidas, casais e famílias. Então, muito obrigado, Patrick, toda a organização aí, parabéns pelo evento, obrigado pela oportunidade de participar.